O Agosto Dourado é o mês mundial de incentivo à amamentação, uma data escolhida pela Organização Mundial de Saúde. E no Brasil é reconhecido por lei como o mês do aleitamento materno. Mas a amamentação vai muito além da nutrição do bebê. É um momento de aconchego, um vínculo importante que se cria com a mãe. Só que também pode se tornar um dos períodos mais desafiadores e sofrido para as mulheres. Vamos falar sobre isso? Pode Falar de Saúde, um podcast sobre saúde integral. Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista apaixonada pelos temas de saúde e criadora do Pode Falar de Saúde. Esse aqui vai ser o nosso espaço para entender sobre saúde integral. Você sabe o que é? É quando a gente fala de saúde física, mental e emocional. E para todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Te convido para me acompanhar no YouTube, nos principais agregadores de podcast e também seguir lá nas redes sociais do @Grupo Rádio Web e @Pode Falar de Saúde. Hoje eu vou conversar com a Marcela Moreira, que é enfermeira materno-infantil, neonatal e pediátrica. Ela também é consultora internacional em lactação e laser terapeuta. Marcela, muito obrigada por participar com a gente desse assunto tão importante que é a amamentação. Oi, Carol, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande falar da amamentação, falar dos desafios, né, porque são muito mais desafios, e também promover aí a amamentação como estratégia para a primeiríssima infância, como o melhor alimento para as nossas crianças. Pois é, eu queria que você começasse falando justamente isso. Qual a importância da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe, e por que é uma jornada tão desafiadora? Amamentar é uma jornada desafiadora porque ela não é instintiva, né, Carol? Não é nada instintivo. Então, a mulher ela precisa aí de toda uma comunidade para apoiá-la. Então, a construção da amamentação ela vem muito anterior ao nosso desejo de gestar, né? Vem aí de uma estrutura cultural em que a gente vai precisar da nossa rede de apoio, nossa família, nosso parceiro, nossa parceira, amigos, profissionais que possam aí nos apoiar e nos encorajar a seguir com a amamentação e o seu prolongamento. Os benefícios eles são inúmeros, tanto para a mãe quanto para a criança. Pensando aí na pessoa que amamenta, ela tem um afastamento aí de doenças crônicas a longo prazo. A mulher que, por exemplo, teve diabetes gestacional na gravidez, ela corre o risco de, se não amamentar, de manter a diabetes como perfil, né, para a sua vida. Então, a mulher que amamenta, pelo menos até os 3 meses de idade da sua criança, consegue aí retornar aos níveis glicêmicos, hormonais, aí, estruturais, para o padrão anterior à diabetes gestacional. Então, tem um fator protetivo com doenças crônicas, afastando a possibilidade do câncer de mama, do câncer de ovário. Então, a amamentação ela promove esse benefício para a mulher, né? Para a criança é o principal alimento. Quando a gente fala dos 1000 primeiros dias da criança como o mais importante para o desenvolvimento, para toda a questão estrutural da criança, o aleitamento materno ele é a base disso, né? Então a gente fala, os 1000 primeiros dias começam lá na gestação, né? 1100 dias começam na pré-concepção, aí depois a gente vem para a gestação, então a gente também muda todos os nossos hábitos de vida para poder acolher ali a formação de uma criança dentro do nosso ventre. E aí, quando esse bebê nasce, até os 2 anos, a gente considera como a referência de alimentação melhor, padrão ouro de alimentação, o aleitamento, né? Então, a criança amamentada também afasta doenças crônicas para cada ano amamentado, tem toda uma questão estrutural, né, de desenvolvimento feito para o bebê que amamenta, a questão de permeabilidade intestinal, afastamento de doenças também crônicas. Então, o bebê alimentado com o leite humano, ele tem aí todo um fator imunológico construído
muito importante para o seu desenvolvimento. Também ele tem aí toda uma formação de arcada orofacial desenvolvida por ter amamentado no seio, né? Então, uma criança que vai amamentada no seio, ele consegue fazer todo o desenvolvimento do rostinho, do céu da boca, e isso é importante para o desenvolvimento também da fala, das outras estruturas. Então, é uma série de benefícios que essa criança obtém. No entanto, prolongar o aleitamento não é uma tarefa muito fácil. Hoje nós estamos com menos de 50% das crianças amamentadas até o 6º mês de vida. Então, é pouco, né? Pensar aí que 50%, né, mais de 50% ainda não tem o padrão ouro de alimentação. E no Brasil, felizmente, a gente inicia, 96% das crianças inicia a amamentação no seio, com leite. Então, leite materno. Então, a gente começa muito bem, mas por ser tão desafiador e por ter algumas interferências aí ao longo da manutenção, muitas mulheres deixam de amamentar aí até o 6º mês. Eu acho que esses desafios, eles são intensos. Então, construir uma cultura de apoio e proteção da amamentação, uma espécie de comunidade e profissionais que encorajem essa mulher é importantíssimo. Ah, sem dúvida, ainda tem um longo caminho a ser percorrido para que essa jornada da amamentação seja mais leve e prolongada. Agora, uma dúvida bem prática. A gestante, ela precisa de algum preparo do peito na gestação para poder amamentar? A gente ouve muito aquela história, né, de ir esfregando a bucha no bico do peito para deixar calejado e até de passar limão também para ficar mais áspero. Isso é recomendável? A sua pergunta é maravilhosa, viu, Carol? Ainda tem muitos mitos relacionados ao preparo da mama, quando na verdade essa mama ela vai se preparar ao longo da gestação. Então, o corpo naturalmente ele vai aumentar a pigmentação, vai deixar a areola um pouco mais escura, vai aumentar o tamanho dessa mama. Então, o próprio organismo vai preparar esse processo. Não precisa passar bucha, não precisa passar creme, não precisa passar limão, não precisa fazer topless, nada disso. A gente precisa aí deixar o corpo agir. O que eu considero um padrão ouro de preparo, e eu não vou mentir para você, e é onde eu foco concentro as minhas energias, de informação ainda na gestação, informação de qualidade, criar uma rede de apoio para essas mulheres. Eu tenho um grupo de gestante e grupo de puerpério, em que assim que a mulher inicia pré-natal comigo, eu já convido ela para participar, para que ela faça parte de uma egrégora que veja como outras mulheres estão conseguindo ou estão tentando prolongar essa amamentação. Então, a informação é a maior estratégia, a melhor estratégia para você conseguir amamentar. Então, hoje eu foco os meus esforços no pré-natal e na prevenção, com informação. E, lógico, construindo uma rede de apoio para essa mulher. Então, começo lá atrás, com essa mulher fazendo pré-natal, contando para ela sobre o manejo, sobre posicionamento, sobre o que é esperado em cada fase da produção de leite. Então, o que é esperado na gestação, depois que o bebê nasce, sai a placenta, qual é a melhor estratégia de você já contar para o seu corpo que o bebê chegou, então que é a golden hour, colocando esse bebê diretamente no colo. Depois a gente faz uma visita aí com 30 horas para essa mulher aí não sair ferida da maternidade, que é para fazer o ajuste de pega, posicionamento, e aí depois tem a descida do leite, que também é muito desafiadora. Muitas mulheres, elas desistem por amamentar por dor, então geralmente na descida do leite, que é lá no 3º, 4º ou 5º dia de vida do bebê. Então trabalhar essa mulher para que esses fatores como dor, despreparo, falta de apoio, eles não impactem tanto quanto deveria, como acontece. Então, a gente vai trabalhar aí de maneira preventiva nesse processo. Então, a informação, Carol, esse podcast aí, eu falo que ele é um quentinho no coração, porque ajuda muitas mulheres a saber que precisa procurar informação de qualidade. Olha, muito legal você dizer tudo isso, porque significa que a consultora de amamentação já pode ajudar desde o início da gravidez. E não só quando já tem um problema, né, mais complicado, depois que o bebê já começa a mamar no peito e já começa a ficar machucado, né?
Isso mesmo, Carol. Carol, eu sigo falando que o pré-natal ele é importantíssimo. Então, a mulher se prepara demais e muito para o parto. Muitas mulheres focam em mudar a sua história de parto ou de ter um parto humanizado, respeitoso. E eu acho que isso é importante, sim. Ele impacta na história de amamentação. Mas muitas vezes as mulheres esquecem de ir aprender sobre amamentação. Muitas vezes chegam mulheres para mim aqui no consultório, que vieram assim assustadas porque viram amigas ou irmãs ou familiares muito próximos ou tiveram uma história muito ruim de amamentação e elas falaram: Marcela, quero mudar a minha história, não quero que seja assim porque sofreu demais, desistiu, o mamilo caiu. Então, o momento ideal de a gente procurar por ajuda realmente é o pré-natal. E assim, não tô falando que vai ser fácil, vai ter desafios para passar isso, sim, mas vai ser apoiado e vai ter com informação. Quando a gente tem informação, tem a melhor coisa, a gente tem um processo de decisão, de escolha. Bom, agora a gente vai ouvir a história de duas mães que sofreram muito com a amamentação, mas que persistiram bastante para poder continuar. Primeiro o relato da Karen, que é mãe da Isabela, de 4 anos, e da Lavínia, de 9 meses. A minha primeira experiência com a amamentação foi em 2019, né, quando a Isabela nasceu. E ela foi muito desafiadora, porque além de eu não estar preparada para a amamentação, a Isabela nasceu prematura, né, de 32 semanas, e aí ela ficou 15 dias na UTI. Então eu só fui ter contato com a amamentação com ela quando eu já fui, acho que lá pelo 13º dia, foi 2 dias antes dela ter alta. E aí eu senti uma maior dificuldade em relação a produção de leite, a pega, a todas aquelas inseguranças que uma mãe de primeira viagem já tem. Quando a gente foi para casa, meu peito ficou bem dolorido, tive fissura, rachou, aí ela mamava, às vezes vinha sangue, aí ela às vezes regurgitava um pouco do meu leite com sangue. Isso me deixava bem abalada e insegura, né? Aí eu fiz uma consultoria com fono, onde a fono fazia exercícios nela para relaxamento e me ajudava a fazer a pega, como segurar, essas coisas todas, né? E ela também fazia laser terapia, porque realmente eu fiquei bem machucada. A culpa de não conseguir dar o peito muitas vezes doía mais do que a própria amamentação. Eu me sentia a pior mãe do mundo, porque eu não conseguia amamentar, porque eu dava o meu melhor, eu fazia de tudo, mas ainda assim eu não conseguia, porque ela ficava irritada por conta de tudo que já tinha passado. Então, o que mais me fez mal foi, digamos assim, a sociedade, para ser bem sincera. Até a hora que eu, conversando com meu marido, ele falou assim: não, peraí, né? O fato de você dar mamadeira não quer dizer que você ame menos, não quer dizer que ela vai ter menos saúde do que os outros. E esse relato da Karen mostra primeiro toda essa dificuldade, né, com uma filha prematura, e o desafio da amamentação acaba sendo ainda maior, né? Ter um filho prematuro, ele foge do curso natural do nascimento, né? Então, salvo os casos em que a mulher já tem ali uma gestação de risco, tal, e ela já tá, né, antecipando, já tá sabendo que a possibilidade do filho nascer prematuro, é sempre um choque você não poder levar o seu filho para casa quando você sai da maternidade, né, Carol? Então, e a mulher, ela se culpa por muitas situações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que amamentar é a melhor história, a melhor possibilidade para a criança, o prematuro ainda mais se a gente conseguir manter a lactação. E aí você tem, lógico, tem um luto muito grande do filho saudável, que chegaria no tempo certo e que é um bebê que está dentro de uma UTI, que corre risco de vida, que a todo dia está lutando para sobreviver. E essa mulher passa por altos e baixos dentro dessa UTI, contando com todos os dias com a possibilidade de ter acontecido, né? Dia após noite, quando ela chega, ela quer saber como que passou a noite, seu bebê, né? E quando que a gente vai iniciar a amamentação. Então, quando a gente recebe essas mulheres lá no pré-natal de amamentação e que tem um risco de um nascimento prematuro, e em alguns casos a gente consegue entender que há esse risco, a gente já faz um plano de amamentação A e B, né? Qual que é o plano de amamentação? Se o bebê nascer termo, nascer no tempo normal, tal, seguiremos assim. Se nascer prematuro, a gente tem toda uma história aí para a gente poder fazer estimulação precoce da amamentação, né? Então, estimular
de horário, de 3 em 3 horas, inclusive na madrugada. A gente foca com a mulher ali. Eu tive a oportunidade recentemente de acompanhar alguns bebês de UTI NEO, em que manter a lactação foi um desafio muito grande, porque é um bebê que às vezes mama com mais dificuldade, ele fica mais cansadinho, a mamada é curtinha, eu tenho que ordenhar essa mama antes de oferecer para o bebê, porque ele pode se cansar, e aí nem sempre a gente consegue fazer essa manutenção da lactação, e essa mulher fica se culpando, porque a outra mãe vai no lactário e tira um tantão de leite, ela tira menos, e aí ela acaba se sentindo mal por isso. Então, eu falo para a mulher que qualquer volume de leite que a gente dê para o nosso bebê é muito importante e vai proteger ele também, mesmo que a gente tenha que complementar. Então, toda gota de leite é importante. E sim, a gente fica se sentindo muito mal porque conseguiu não ter esse sucesso. Mas eu falo que conseguir fazer o aleitamento misto também é uma forma de amamentar e também é um sucesso na amamentação, né? Diante de tantas possibilidades que podiam acontecer na UTI, levar esse bebê para casa e conseguir fazer o aleitamento misto é uma vitória muito grande, né, Carol? Com certeza é uma vitória, né? Mas essas mães, assim como a Karen, se sentem muito julgadas pela sociedade e ficam com a saúde mental abalada. E aí, além da informação, é preciso uma ajuda psicológica também para superar tudo isso? Carol, terapia tinha que ser obrigatório para todo mundo, mas principalmente para as mães que passam por situações desafiadoras de internação do filho. Então, você sabe que a gente, no Sistema Único de Saúde, e eu fui formada num hospital que era referência, tinham grupos de mães de UTI. Então, tinham grupos de terapia, né, coletiva, e que elas traziam as angústias, traziam as dificuldades, o que elas estavam passando, as angústias, e era muito propositivo porque eram mães passando por mesmo problema e conseguindo ali colocar para fora as suas angústias, conversando, mitigando aquilo e elaborando o processo. Então, às vezes no hospital privado, a gente não tem a possibilidade de conversar em grupo. O psicólogo vem e conversa de maneira individual com cada mãe, né? Salvo alguns hospitais aí que tem grupos de mães de UTI e de prematuro, que eu acredito que seja um trabalho muito lindo, muito necessário, e que essa mulher, ela precisa elaborar, sim, o luto do filho saudável para o bebê que nasceu prematuro, que está necessitando ali de um suporte maior de vida. É importantíssimo, né? Sem dúvida, né? E precisa ter essa constância da terapia, porque são tantos desafios e a amamentação é um deles. Essa mulher precisa mesmo de um suporte psicológico, né? Pelo menos essa segunda experiência da Karen com a amamentação na segunda filha já foi completamente diferente. Muito mais leve, que ela está conseguindo manter até agora por 9 meses, mas complementando com fórmula também. E o legal também na história da Karen mostra esse apoio do marido, né? E porque muita gente acha que o parceiro ou parceira da mãe não pode ajudar em nada na amamentação, que é só um momento da mãe e do bebê, né? Mas, na verdade, esse apoio ele pode vir de várias formas. Colocar o bebê para rotar, pegar uma água, um lanchinho para a mãe, ficar do lado para incentivar. O meu marido fazia muito isso comigo, né? Eu não tive muitos problemas na amamentação, mas esse apoio, esse carinho, esse zelo do parceiro, nossa, eu acho que faz muita diferença, né? Sabe, Carol, que no pré-natal de amamentação, eu solicito sempre que venha o parceiro ou a parceira. Quando a mãe é solo, venha a pessoa que vai ser rede de apoio dela para ouvir como são as estratégias para auxiliar a mulher a passar por essa fase. Então, rede de apoio, ela é tudo. E a gente conversa muito, mitiga muito como construir ajuda prática dentro do puerpério, né? Então, o fato da mulher não precisar pedir para levar o lixo, não precisar falar para esquentar a comida, não falar para precisar tirar a roupa de dentro da máquina para estender, isso já é tirar uma carga da nossa exaustão, né? Porque a gente tem acúmulo de função, sim, né? A mulher, ela tá no mercado de trabalho, se ela não tiver
protegida dentro de um regime CLT, ela já está voltando a trabalhar, ela já está retornando às suas atividades, se é autônoma. Então, se ela não tiver uma organização, ela já está ali, mal saiu do pós-parto, ela já está trabalhando. Então, ter a rede de apoio construída, estabelecida, esse apoio emocional e operacional do funcionamento da casa, desse cuidado com a mulher é importantíssimo, né? Agora a gente também vai ouvir o relato da Clarissa, que é mãe do Vicente, de 6 meses. Na maternidade, ela já ficou com o peito muito machucado e lá mesmo ela fez o procedimento do laser, que ajudou muito na recuperação mais rápida. E o Vicente, ele precisava complementar a amamentação a cada mamada. Então ela usou por 1 mês a técnica da relactação, que é quando a gente coloca uma sonda, né, próxima do mamilo para conduzir o leite de um recipientezinho para a boca do bebê. Mas mesmo assim, a Clarissa precisou passar por uma fono para entender por que o Vicente não estava ganhando peso. E depois de 3 consultas com a fonoaudióloga, ela falou que ele tinha um freio posterior na linguinha que estava atrapalhando a mamada dele. Então, ela fez um relatório falando que no caso dele seria importante se fosse feito o procedimento. Eles costumam falar que é um piquezinho na linguinha e que é feito em odontopediatra hoje em dia. No caso dele foi feito com laser e iodo, que já faz a cicatrização na hora. A cirurgia deu certo, o Vicente não precisou mais dos complementos das mamadas. E depois de muito esforço, a Clarissa conseguiu fazer a amamentação exclusiva no peito, como ela tanto queria. Mas é uma jornada muito difícil, né, como a gente está falando aqui, e que ela até chegou a pensar em desistir. Demandou muito ter um recém-nascido, eu tendo que extrair leite pelo menos umas 3 vezes por dia, esterilizar as coisas, né? Meu marido já tinha acabado a licença paternidade. Para extrair o leite com a bomba, eu precisava sempre ter uma pessoa aqui disponível na minha casa para eu conseguir fazer isso, porque eram pelo menos 10 minutos que eu não poderia estar com ele, e se ele tivesse acordado, eu precisava de ajuda. Então, eu pensei sim em desistir, mas tanto a fono como a pediatra me incentivaram para continuar, porque elas realmente falavam que o leite materno naquele momento para ele era muito importante. E o que não me fez desistir foi o fato de eu ter leite, né, e de eu saber que se eu insistisse mais um pouco, talvez desse certo, pelo menos até ele completar os 6 meses, que era o que eu queria mesmo como prioritário, né. Muitas mulheres, elas têm realmente um desconforto inicial aí nos primeiros dias na maternidade, que o laser ele pode ser um recurso muito bacana para você ali já minimizar a dor da mulher, desde que ele seja feito com a correção, com a ajuda do manejo da amamentação, ajuste de pega, posicionamento. No caso da Clá, quando a gente tem um diagnóstico de alteração da função oral, que é a língua presa, essa criança, e aí a gente tem protocolos, né? Aliás, nós temos a pesquisadora brasileira, que é Roberta Martinelli, referência para o mundo todo no protocolo de avaliação de língua. E então, quando a gente faz na maternidade, e é obrigatório por lei aqui no Brasil, a avaliação da língua para ver se tem alguma alteração anatômica e funcional, a gente precisa acompanhar de perto essa família, né? Nem sempre o diagnóstico vem de maneira tão clara ainda, quando o bebê passa a não ganhar peso, quando essa mulher tem queda de produção, quando essa mulher está com muita dor, machucada, é que a gente ela vai procurar por ajuda e vai receber esse diagnóstico. Quando bem indicado o procedimento, o resultado é esse que a Clarissa teve. O bebê ganha peso, desmama do relactador e a produção dela, se for bem trabalhada, bem protegida, a gente consegue fluir para uma amamentação aí exclusiva após. Então, é realmente desafiador. A gente está passando pelos primeiros 15 dias de vida do bebê, em que a gente precisa ali ficar proficiente nos cuidados com o nosso bebê. A produção de leite vai ser toda desenrolada nesse período para fazer a manutenção. A gente ainda tem um procedimento cirúrgico
acontecendo com um bebezinho com menos de 30 dias. Então, olha que desafiador para a mulher passar por tudo isso. A gente realmente pensa em desistir. E não é para menos, né? É uma das fases mais delicadas da nossa vida, é passar por esse puerpério inicial aí. Ah, com certeza, né? As duas foram atrás de informação, se preocuparam com a amamentação e passaram muitos altos e baixos, que tem mesmo, né? A gente sabe que também tem muitos mitos que ainda atrapalham essa amamentação. Qual que é o principal deles? Eu acho que o que mais perpetua socialmente para a gente é a questão das mulheres acharem que o leite é fraco, né? E a sociedade impor isso, né? E isso vem historicamente de uma construção da indústria, viu, Carol? Por quê? Porque eles criaram uma fórmula artificial e, assim, não estou falando mal da fórmula, muito pelo contrário, quando bem indicada, ela salva vidas, tá bom? Quando bem indicada. E então, as famílias, muitas vezes, quando não tem o manejo da amamentação corrigido, não tem essa pega adequada, com transferência adequada, esse bebê acaba não fazendo a ingesta suficiente. Quando ela vai procurar rede de apoio, que somos nós, os profissionais, os médicos, e acaba recebendo a indicação de fórmula de maneira precoce e inadequada, a gente está minando a história de amamentação dessa mulher. E realmente a fórmula é uma bomba para a criança, né? Pensar que o leite materno tem uma digestibilidade em 50 minutos e a fórmula leva 1h30, já dá para entender que realmente o bebê, depois que tomar a fórmula, vai achar que tomou uma feijoada, porque é pesado. Então, o início precoce com fórmula infantil pode impactar a história de amamentação dessa mulher. Então, quando a gente fala que não existe leite fraco, existe transferência adequada de leite, uma mamada eficaz, e que o leite da mulher ele é suficiente e ele é um alimento vivo que vai se transformar ao longo da amamentação toda dessa mulher, ele é poderosíssimo, né? O que falta é informação e empoderamento social e dessa mulher para que ela lute pela sua amamentação. Então, a gente tem um desafio até 2030 da OMS de aumentar a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida para 70%. Hoje nós estamos em 45,6% e a gente tem até 2030 o compromisso de aumentar essa amamentação pelo menos para 70% até o 6º mês. Então, é um desafio muito, muito grande, Carol, e desfazer esses mitos como o leite fraco é muito importante. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desmame gradual. A gente ouve muito falar desse desmame gentil e que é uma decisão da mãe. Como é que deve ser feito esse processo? Carol, você já falou tudo. A chave é a mulher decidir pelo desmame, tá bom? Então nós, como pais responsáveis por aquela criança, nós precisamos desenvolver habilidades de vida para essa criança. Uma delas é poder a escolha do próprio corpo, né? Escolher o que você vai fazer com o seu próprio corpo. Isso a gente mostra para nossa criança ao longo de toda a formação dela, mas o respeito com o nosso corpo é muito importante. Então, a partir do momento que não está mais legal para a mãe amamentar, que ela já estabeleceu aquele período, aquele prazo de amamentação, em que ela deu check ali, para mim tá tudo ótimo, daqui para frente eu não desejo mais seguir, é a principal coisa. Muitas mulheres às vezes falam assim para mim, quero fazer o desmame, mas não sei se eu tô pronta ainda. Eu falei, quando eu estiver pronta eu tô aqui, né? Porque nós somos responsáveis por conduzir a nossa criança para o desmame. Então a gente não vai simplesmente falar assim, filhinho, amanhã você não mama mais. Isso é uma construção que a gente vai fazer com a criança. Então a criança ela precisa entender que ela está suficientemente grande e não precisa mais mamar a toda hora, né? E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente remove a livre demanda. Então, a gente sabe que a amamentação prolongada ela se dá através da livre demanda, né? Então, quanto mais a criança tiver acesso ao peito, esse peito vai continuar produzindo leite e ela vai ali ter essa manutenção. Então, quando a gente conta isso para a criança, especialmente para a criança com mais de 1 ano e meio, a gente conta para ela que a gente não precisa mais mamar toda hora, que agora a gente vai mamar num cantinho específico, a gente vai fazer um cantinho do mamar. Quando ela deseja mamar, a mamãe vai levar ela para mamar naquele cantinho, e que a gente não vai mamar mais em público. A gente começa a contar isso para a criança e muitas famílias subestimam a habilidade da criança desse entendimento. A criança, ela acolhe esse processo
E além de acolher esse processo, ela surpreende as mães. Então, quando a gente faz o cantinho do mamá e a gente mostra esse cantinho para a criança, convida a criança para ir no cantinho do mamá amamentar, a gente faz isso por 1, 2, 3 vezes. Ao longo da primeira semana, essa criança já estende a mão e fala: mãe, quero mamar. A primeira pergunta que eu falo, Carol, para as famílias, eu falo assim para a mãe, né? Quanto tempo tem sua criança? E a pergunta assim é: quanto tempo tem a sua criança? Não é quanto tempo tem o seu bebê. Porque é uma provocação para essa mulher entender que a criança cresceu. Às vezes a gente está tratando a nossa criança como um bebê. Então, enaltecer as habilidades conquistadas para essa faixa etária é muito boa. Então, eu convido essa mulher a fazer essa remoção da livre demanda de maneira gentil, respeitosa. Então, mudando, primeiro, o lugar de onde ela amamenta. O segundo, encurtando essas mamadas. Então, às vezes, a criança fica lá querendo mamar 1 hora. E quando a gente sabe que uma criança, depois do 6º mês de vida, ele mama em 5 minutos. Ele não precisa ficar 1 hora pendurada no peito, né? Essa 1 hora talvez seja para ter a atenção da mãe, o colo, o acolhimento. E a gente pode fazer tudo isso de outras formas, brincando com a criança, se divertindo com ela no ambiente externo. Então, fazendo atividades de motricidade fina com ela, pintando, recortando, criando aí outros momentos com a nossa criança, além do peito, que possa estabelecer uma comunicação além do mamar, que é uma comunicação verbal. São outros momentos de acolhimento, não é? É importante falar que a gente não precisa desmamar e colocar bico, tá bom? Seja mamadeira, chupeta. Por que eu tô contando isso? Porque todo bico, toda mamadeira utilizada antes do 1º ano de vida da criança pode culminar num desmame precoce, tá bom? A gente consegue fazer o desmame, e quando a gente fala de desmame gradual, e eu chamo de desmame gradual e respeitoso, mas a gente consegue fazer com o copo. Mas em 1988, 89, 90, a gente tinha um copinho de uma marca X, que ele era de bico rígido, que tinha 2 furinhos bem pequenininhos, né? Um copo realmente para a criança fazer. Alguns eram com canudinho, outros eram com bico rígido. Esse copo sem válvula é um copo muito legal, muito acessível para a gente fazer a transição aí quando a gente precisa retornar ao trabalho. E a gente começa esse treino pelo menos 20 dias antes de a gente retornar ao trabalho, para que essa criança se adapte ao apetrecho com a pessoa que vai cuidar dela, que não pode ser a mãe, né? Que quem amamenta, a criança não vai entender: poxa, mas eu gosto de mamar no peito, você vai me dar um copo? Então, a pessoa que vai ofertar para ela o leite na ausência da mãe, esse treino. Então, a gente começa antes, é difícil sim, a gente precisa de muita paciência, porque a criança não vai entender: poxa, mas eu gosto do peito de receber esse alimento. Então, vai num processo de adaptação com pequenos volumes, aí a criança vai criando habilidade, a gente vai aumentando o volume desse copinho aí para a criança aprender a fazer a retirada do leite através de um outro apetrecho que não seja o peito. Então, aí no caso que você fala assim, as suas mães que tiram o leite com a bomba e aí oferecem no copinho, seria isso? Isso mesmo. Ah, sim. Tá. Ou mulheres que, vamos supor, tá em complementação, vai retornar ao trabalho, qual que é a melhor estratégia de saúde para minha criança não ter tanta, por exemplo, alteração de orofacial, né? Porque o peito favorece isso. A melhor estrutura orofacial é o copo, tá? A gente passa para o apetrecho que a criança vai fazer uso depois. Então, por exemplo, onde a gente bebe água? No copo aberto, né? Então, a gente passa a transferir para um copo aberto. Então, ou para um copo com bico rígido, para que a criança aprenda e não perder tanto o leitinho. Nós somos de uma geração que a gente está mudando a história dos nossos filhos, e os nossos filhos vão ter melhores oportunidades de amamentar seus filhos. Eu conversei com a Marcela Moreira, que é enfermeira materno-infantil, neonatal e pediátrica, e também consultora internacional em lactação e laser terapeuta. Marcela, muito obrigada por esse bate-papo tão legal, tão importante, para falar desse assunto tão desafiador que é a amamentação. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Foi um prazer, assim, muito maravilhoso de falar contigo sobre a minha jornada e sobre a minha vocação mesmo, meu propósito de vida.
O Pode Falar de Saúde tem apresentação, roteiro e produção minha, Carolina Cassola, edição de áudio Marcelo Bonora, supervisão Daniel Fagundes. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast pelo YouTube, nos principais agregadores e pelas redes sociais. Se você gostou, dá um like. E se você acha que tem alguém que precisa saber sobre a amamentação, compartilhe esse conteúdo também. Até o próximo episódio. Pode Falar de Saúde, um podcast sobre saúde integral.